Olá, alunos! Como a gente viu na aula passada, a gente estudou a regra de 3 simples direta. E nessa aula a gente vai estudar a regra de 3 simples inversa. Mas para começar a estudar sobre a regra de 3 simples inversa, a gente precisa primeiro entender o que é grandeza inversamente proporcional. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando a razão entre os dois valores da primeira é igual à razão inversa dos dois valores da segunda. Vamos a um exemplo. Um operário faz um serviço em 6 horas. Em quanto tempo esse serviço seria feito por 2 operários? Logicamente, a gente pensa da seguinte forma. A gente tem a grandeza operário e tem a grandeza tempo. Um operário demora 6 horas para fazer um serviço. E se fossem 2 operários? Obviamente, a gente pensaria que eles demorariam a metade do tempo, porque são 2 pessoas fazendo o mesmo serviço, que demora 6 horas para ser feito. Então, 2 operários demorariam, logicamente, 3 horas. Nisso, a gente avalia as grandezas. Desse lado, essa grandeza operário, ela está aumentando de 1 para 2, aumenta. E essa grandeza tempo, de 6 para 3, ela está diminuindo. Então, como isso está acontecendo, de um lado está aumentando e do outro diminuindo, elas não são diretamente proporcionais, elas são inversamente proporcionais. Nisso, a gente tem que a razão da primeira grandeza é igual à razão inversa da segunda grandeza, ou seja, 1 sobre 2 está para 3 sobre 6. Para resolver exercícios que envolvem grandezas inversamente proporcionais, nós usamos a regra de 3 simples inversa. Vamos a um exemplo. Um carro demora 4 horas para chegar a um determinado lugar, com a velocidade média de 80 km por hora. Quanto tempo ele iria demorar se usasse a velocidade média 64 km por hora? Agora a gente vai avaliar as grandezas. A gente tem a primeira grandeza, quilômetros por hora, e tem a segunda grandeza, horas. A 80 km por hora, ele demora 4 horas para chegar. A 64 km por hora, ele vai demorar quanto tempo para chegar? A gente não sabe, então a gente usa uma incógnita, que nesse caso eu usei x. Agora a gente vai avaliar essas grandezas. De 80 para 64, está diminuindo. Indo pela lógica, ele aqui nesse caso vai aumentar o tempo, porque ele vai andar mais devagar. Então de 4 para x vai aumentar. Como desse lado está diminuindo e desse lado está aumentando, as grandezas são inversamente proporcionais. Então a gente tem que 80 está para 64, assim como x está para 4, o inverso de 4 sobre x. Fazendo essa conta, a gente tem, multiplicando cruzado, 80 vezes 4 igual a 64x, 320 igual a 64x, 320 dividido por 64 igual a x, x igual a 5. Ou seja, se o carro anda a 64 km por hora, ele demora 5 horas para chegar a esse determinado local. Até a próxima!